É uma felicidade nossa conseguir reunir três grandes figuras sobre o tema de diversidade e inclusão e ter a presença de vocês aqui no auditório. A Alessandra Benedito, a coordenadora da Universidade Mackenzie em Campinas e também encampa o projeto de inclusão dentro do mercado jurídico. Então estamos aqui diante de referências no assunto para poder aprender. Eu passo já a palavra, acho que primeiro para a Alessandra, para que faça a sua apresentação, mas de novo, fiquem à vontade para participar o tempo todo aqui conosco. Olá, boa noite a todos e a todas. Dr. Geraldo, é uma alegria poder participar desse painel e poder discutir assuntos que nos são tão caros, né? Eu acho que a gente tem, nos últimos tempos, a gente tem ouvido falar muito de diversidade e tem ouvido falar de diversidade dentro de uma perspectiva que é uma perspectiva um pouco distinta daquela que a gente tinha há alguns anos atrás, né? E na busca por encampar diversidade, a gente tem percebido que, diferentemente de um movimento que a gente tinha há alguns anos, no qual você tinha o Estado, por meio de políticas públicas, por meio de políticas de ações afirmativas, tentando fazer alguma coisa para poder garantir a igualdade formal que já estava posta na lei, uma vez que, pelo menos desde a Constituição Federal de 88, a gente já tem aí a igualdade entre homens e mulheres, entre negros e brancos, e que não pode haver discriminação em razão de raça, religião, sexo, opção sexual, entre tantas outras coisas. Mas, apesar de, há mais de 30 anos, a gente ter isso presente na Constituição Federal, a gente sabe que, de fato, o que acontece no cotidiano era muito diferente daquilo que estava previsto na legislação. E, dentro dessa perspectiva, eu acho que, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, a gente teve uma construção de políticas públicas e de políticas de ações afirmativas para garantir que esse processo de igualdade e, quiçá, de isonomia se tornasse algo mais palpável no nosso dia a dia. E, ainda assim, a gente tem uma série de entraves em relação a diversos grupos, alguns com mais evidência, outros com menos, que ainda continuam à margem, que ainda continuam sem efetivamente conseguir se sentir parte de. E, quando a gente fala de diversidade no ambiente jurídico, e aí o pedaço aqui que me cabe para a gente começar o diálogo é justamente a questão da diversidade racial, a gente percebe que essa diversidade racial, que a abertura das portas da universidade permitiu que mais alunos afrodescendentes estivessem dentro da sala de aula nos últimos anos, e justamente por conta, de novo, de políticas públicas, políticas de ações afirmativas, que permitiram que parte da população negra que não tinha acesso à educação superior por falta de recurso para poder estudar, conseguissem frequentar as salas de aula. Infelizmente, o funil ele acaba não permitindo que o ingresso dessas pessoas no mercado de trabalho se dê pontualmente no mesmo formato, às vezes, da ocupação em sala de aula. E aí, lembrando que, quando eu falo dessa ocupação de salas de aula, a gente está falando de um número maior, mas não necessariamente de um número expressivo. Provavelmente, a maior parte das pessoas que estão presentes aqui nessa plateia foram estudantes de direito, e talvez, se eu perguntasse para vocês, fechem os olhos por um minuto. Quantos alunos negros ou negras você se lembra que tinha na sua sala? Pode abrir. Quem tinha mais de 5? Pode olhar para trás. Porque quem está atrás está vendo todo mundo, mas quem está aqui na frente provavelmente não consegue enxergar. Ninguém, né? Quem tinha mais de 3? Oba. Quem tinha mais de 2? Quem tinha 1? Opa. É isso mesmo. Então, se a gente fizesse um levantamento estatístico básico aqui, automaticamente a gente já consegue saber que esse aumento, nas universidades das quais a gente teve origem, definitivamente não era um aumento expressivo. Que nas universidades, ainda assim, não sendo um aumento expressivo, a gente teve, sim, um aumento e um acesso, mas que definitivamente o mercado de trabalho não conseguiu dar conta disso. Quando a gente fala do ambiente que é o ambiente jurídico, a gente precisa lembrar assim, a gente tem 54% da população autodeclarada negra.
Isso pensando que o Brasil é um país diverso e que essa autodeclaração pode ser que, em razão da miscigenação, seja uma autodeclaração na qual a pessoa não saiba exatamente onde é que ela está localizada, e aí ela pode te dizer, por exemplo, não sei porque meu pai é branco e a minha mãe é negra, ou não sei porque o meu pai é mais ou menos e a minha mãe também é mais ou menos e eu não sei exatamente no qual eu me localizo. Pode ser que esse 54% seja maior do que o que efetivamente os dados estatísticos medidos pelo IBGE nos traz. E, ainda assim, com 54% da população negra ou autodeclarada negra ou parda, a gente tem nos escritórios, que são chamados os escritórios de maior porte, de grande porte, de maior volume de ações e, consequentemente, com maior concentração de renda, a gente tem 1% dos advogados negros. Quando você fala de sócios, então, a gente não tem números. Eu trouxe os números da OAB. Nós temos 318 mil advogados, aproximadamente, no estado de São Paulo. Lembrando que os dados do início do ano passado significa que o número já pode ter aumentado de uma forma gigantesca. Não é? Mas, pensando em 318 mil, quando se questionou a OAB se ela sabia quantos advogados negros ela tinha inscrito nos quadros dela, a OAB não sabe. O último presidente da OAB, e ainda mesmo assim de forma interina, que era negro, a última vez que teve um negro foi Benedicto Galvão, de 1940 a 1941. Acho que tem alguma coisa errada, né? A gente está falando de 54% da população, a gente está falando de 318 mil advogados inscritos, e a gente está dizendo que a última representatividade de peso de 1940 a 1941. E a gente está dizendo que a gente não sabe quantos negros a gente tem na ordem. E eu disse que dentro dos escritórios de advocacia com maior representatividade a gente tem 1% de advogados negros. E o que isso provoca? Né? E aí no Poder Judiciário como um todo você vai percebendo que esses números são cada vez números menores, ou que não são estatisticamente contabilizados, ou que, quando são contabilizados, essa contabilidade ou essa estatística efetivamente não nos dá certeza de qual que é a nossa condição. A gente tem percebido o movimento dos escritórios de advocacia junto ao CERT, junto ao CESA, que é o Centro de Estudo da Sociedade de Advogados, que pararam para olhar e verificaram o quê? Bom, não temos negros nos nossos espaços, e por que não temos? Durante muito tempo, a desculpa foi que não tinham profissionais capacitados no mercado. Não tem profissionais capacitados no mercado. Ou, quando tem o profissional capacitado no mercado, ele não tem inglês, ele não tem o domínio de um segundo idioma, ou o cabelo da menina não combina com o nosso escritório, ela não sabe ou ele não sabe como se portar, e essas inúmeras desculpas sempre provocaram um processo de inclusão que não era real. E aí os escritórios de advocacia têm feito um movimento que é um movimento de, já que a gente está dizendo que não tem mão de obra capacitada com o perfil daquilo que a gente precisa para o nosso cotidiano, ok, vamos treiná-los. E aí a gente tem percebido um movimento, e aí eu vou falar do projeto, porque eu acho que o projeto é um projeto significativo, que é o projeto Incluir Direito. É um projeto no qual você recebe alunos negros, independentemente da origem desses alunos, e a maior parte deles são pró-unistas, e ao contrário do que provam, do que geralmente a gente fala, vão vir e não vão vir preparados, esses alunos têm média 9,3. Para eles entrarem no projeto, eles precisam passar por um processo de avaliação, e nesse processo de avaliação você observa justamente a média desses alunos em todos os componentes cursados. Eles têm uma média 9,3. Você tem ideia do que é ter 9,3? Tendo que andar, em média, 2 horas para ir e 2 horas para voltar, da faculdade e do local de trabalho. Às vezes comendo menos do que o que necessitaria para poder passar um dia confortável e bem nutrido, para ter condições de pensar e para ter condições de fazer todo o processo necessário para que você tenha um bom rendimento, tanto nos seus estudos quanto no seu ambiente de trabalho.
E, ainda assim, esses alunos têm sido treinados e têm sido treinados em suas carências, que é justamente o contato com o segundo, com o terceiro idioma, que é aprender o manejo do cotidiano de um escritório de advocacia de médio ou de grande porte, que é aprender pontualmente como é que eu faço para estar nesse espaço, como é que eu faço para fazer network. A gente tem dados da Fundação Getúlio Vargas, ainda desse ano, que dizem o seguinte, que dentro dos espaços dos escritórios de advocacia, a maior representatividade que a gente tem, e ainda que seja escassa, é justamente de estagiários. Então, dentro daquela escala em que você pensa sócios, advogados e estagiários, a maior representatividade ainda é de estagiário. E essa maior representatividade, quando você pega os grandes escritórios, ela gira em torno de meio estagiário por escritório. Tem ideia do que é isso? Essa média definitivamente não gera representatividade real.